Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que vai ler a palavra e meditar comigo hoje. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 13 do livro de Apocalipse, amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor Deus, gratidão por mais um dia de vida, um dia em que pude acordar, abrir os olhos, andar pela casa, chegar na janela e contemplar a Tua criação. Obrigada, Senhor, pelas maravilhas que o Senhor criou. Mesmo nós, homens e mulheres, não dando tanta atenção à Tua criação, o Senhor criou todas as coisas para o nosso bem, para o nosso deleite, que a gente saiba aproveitar cada coisa, Pai, de acordo com o que o Senhor espera de nós. Pai amado, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, a nossa mente, para receber a Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor Deus. Enche esse ambiente, Senhor Deus, com o Teu Santo Espírito e que nada nos distraia, nada nos tire o foco. Essa é a oração que eu faço. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Diz assim a palavra: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sido golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode lutar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e foi-lhe dado autoridade para agir durante 42 meses. A besta abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe permitido também que lutasse contra os santos e os vencesse. Foi-lhe dada ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E ela será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fez descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. E lhe foi concedido poder para dar vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos,
faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de ser humano, e esse número é 666. Amém? Amém, irmãos, por esse capítulo. E aí, eu buscando estudos, né? Eu faço meus estudos através dos comentários expositivos do Hernandes Dias Lopes, e ele fala, né, que o livro de Apocalipse nos mostra os agentes ou instrumentos usados pelo dragão em seu saque contra a igreja. São descritas duas bestas. A primeira é um monstro horrível, a segunda está disfarçada. A primeira é a mão de Satanás, a segunda, a mente do diabo. A primeira representa o poder perseguidor de Satanás, operando em e por meio das nações, deste mundo e seus governantes. A segunda simboliza as religiões e filosofias falsas deste mundo. Satanás, Hernandes Dias Lopes diz que Satanás, embora derrotado, conforme vimos no capítulo anterior ao capítulo 13, no capítulo 12, ainda recebe permissão para perseguir a igreja com sua fúria mais terrível. O anticristo será uma espécie de encarnação de Satanás. Embora o mistério da iniquidade já esteja operando no mundo, isso está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 27. O anticristo que encarnará o poder dos reinos ímpios e também todo o poder de Satanás emergirá no breve tempo do fim. A Bíblia descreve esse tempo de várias formas: a apostasia, a grande tribulação, a revelação do homem da iniquidade e o pouco tempo de Satanás. E refletindo, meditando nesse capítulo, ele nos desafia, esse capítulo nos desafia a permanecermos fiéis nesses tempos de engano, porque nós já vivemos esses tempos. O capítulo 13, ele nos confronta com uma realidade assustadora. O engano espiritual pode ser tão poderoso que até mesmo os eleitos precisam permanecer vigilantes. Precisamos estar vigilantes, todos nós. Este capítulo, meu irmão e minha irmã, não é apenas uma profecia para um futuro distante, mas um alerta para os desafios que enfrentamos diariamente. Vivemos em um mundo onde sistemas políticos, sociais e até religiosos tentam usurpar o lugar de Deus em nossas vidas. A besta que surge do mar simboliza o poder político e governamental que opera sobre a influência de Satanás. Ela nos lembra que o inimigo, ele trabalha através de estruturas humanas para afastar as pessoas de Deus. Em nossos dias, podemos ver isso em governos que promovem ideologias contrárias à fé cristã, perseguindo ou silenciando aqueles que permanecem fiéis. No entanto, o chamado para nós, como seguidores de Cristo, é claro, manter nossa lealdade a Deus, mesmo que isso nos custe. A segunda besta, ela representa, desculpe, irmãos,
A segunda besta, ela representa um engano religioso, uma ameaça ainda mais sutil. Vivemos em uma época onde a espiritualidade é frequentemente moldada para agradar ao homem e não a Deus. Vivemos isso nos dias de hoje. Muitos são seduzidos por mensagens que prometem prosperidade ou conforto, mas que desviam do Evangelho. Precisamos ter discernimento para reconhecer esses falsos profetas, esses falsos ensinos e permanecer firmes na verdade, na palavra, na Bíblia. O capítulo ele termina como uma exortação à sabedoria. Somos chamados, meu irmão e minha irmã, a discernir o espírito dos tempos e a rejeitar qualquer coisa que nos leve a comprometer nossa fé. O número 666, o número 666, nos lembra que tudo que o mundo oferece é incompleto e falho. Somente em Cristo encontramos plenitude e a segurança eterna. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Esse capítulo nos ensina, nos mostra, nos traz para os dias atuais, porque vivemos isso aqui nesses dias, os falsos profetas, os falsos ensinamentos. E nós, os santos cristãos, precisamos estar em eterna vigilância. Amém? Vamos orar, agradecendo a leitura e a meditação dessa palavra. Senhor Deus, obrigada, Senhor, obrigada pelo seu ensino, obrigada porque temos a tua palavra e é através dela que a gente aprende a caminhar conforme a tua vontade, a entender o que devemos ou não fazer. Aqui na Bíblia, o Senhor nos exorta, o Senhor nos corrige, o Senhor fala conosco. Obrigada, Senhor. Eu oro para que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para que possamos identificar e resistir ao engano espiritual e às pressões do mundo. Peço forças, Senhor. Peço forças para mim e para os meus irmãos, para que nós possamos perseverar em nossa fé, mesmo em meio às perseguições, às oposições. Eu intercedo pelos meus pastores, pelos líderes da minha igreja, pelos líderes espirituais do mundo, Senhor, esses líderes sérios, esses líderes que levam a tua palavra com temor, com tremor, com seriedade, com zelo, Pai. Eu oro pelos nossos governantes também, para que todos sejam guiados por princípios justos e que honrem a Deus e que honrem ao Senhor, Pai. Tudo é para o Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Impõe a sua mão, Senhor, sobre os nossos líderes espirituais e os nossos governantes, para que eles tenham tremor, tenham temor, tenham zelo com a tua palavra, com as coisas que vêm do alto, Senhor, e que sejam guiados por Ti, e que só honrem a Ti, que a glória seja dada somente a Ti. Essa é a oração que eu faço, Pai. É a oração que eu faço com perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês.